Então, voltando aqui, meninas, eu tô fazendo em partes menores, né, os vídeos, pela questão de fazer o upload no meu canal no YouTube e depois para ser mais rápido e para o acesso de vocês também. Então, aqui já explicando, já vimos isso aqui. E agora, aí aqui tem cadeia normal, tá? Que é uma cadeia normal, quando eu só tenho carbonos primários e secundários. Esse carbono aqui, né, lembrando, quando não tem nada na fórmula de linha, eu não preciso escrever nem os carbonos nem os hidrogênios, mas eu sei que aqui eu tenho um carbono, em cada extremidade tem um carbono, e no ponto de interseção entre duas linhas eu também tenho carbono. Então, aqui é carbono primário, esse é secundário, tá ligado a dois carbonos, secundário, secundário, secundário e primário. Então, esse composto é uma cadeia normal, que é o que nós vamos aprender na nomenclatura hoje. Já esse aqui, ele é uma cadeia ramificada. Por que ele é ramificada? Porque bem aqui eu tenho um carbono terciário. Esse carbono tá ligado a um carbono, a dois e a esse daqui. Então, isso aqui é uma cadeia ramificada, certo? Então, aqui, ó, mostrando a tabela, tá? Mostrando o que é o prefixo. Vocês precisam andar sempre com essa tabelinha aqui, ó, que nem a tabela periódica. Então, essa tabela é essencial. Vamos lá. Quando eu tenho só um carbono na minha estrutura, qual é o nome, qual é o prefixo? Met. Se eu tenho 2 carbonos, et. Se eu tiver 3, prop. Se eu tiver 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, hept. 8, oct. 9, none. 10, dec. 11, unidec e assim sucessivamente, ok? Então, o prefixo é isso aqui. Se tu vai contar pronto, essa estrutura aqui, ó. Eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 6. Como é que dá a nomenclatura? Prefixo mais o infixo mais o sufixo. Se na minha estrutura, eu tenho 6 carbonos, qual é o prefixo para 6 carbonos? Ex. Ok? Aí você já sabe o prefixo. O que é o infixo? O infixo é o tipo de ligação. Então, se na tua estrutura, entre carbonos, que fique bem claro, nós estamos falando da cadeia carbônica. Então, entre carbonos, eu só tiver ligações simples, tu vai usar o infixo an. Ok? Então, aqui, ó, observe que eu só tenho ligações simples, só um traço. Então, aqui vai ser an. Se tu tiver pelo menos uma ligação dupla entre carbonos, tu já vai usar o quê? Em, certo? E se tu tiver 2 ligações duplas, tu vai botar o prefixo de vem de 2, mais o em, que é o que representa as ligações duplas. Então, aqui, ó, eu tenho 2 ligações duplas, seria di-en, se fosse 3, tri-en, e assim sucessivamente, ok? E quando tu tem uma ligação tripla, tu vai usar o infixo in. Então, mais uma vez, o que é o infixo? É o tipo de ligação. Se tu só tem ligações simples entre carbonos, tu vai usar an. Se tu tiver pelo menos uma dupla entre carbono, se for entre carbono e oxigênio, não usa. É só entre carbono, CC. Tu vai usar em. Se tu tiver 2 ligações duplas, tu vai usar di, porque representa 2, em. Se for 3, tri-en, e assim sucessivamente. E quando eu tiver uma ligação tripla, tu vai usar in, certo? Por que eu não faço isso para ligações simples? O di, o tri, porque todo mundo é simples, não faz sentido. E dificilmente, é muito raro ter um composto que reaja na qual ele tenha 2 ligações tripla. Então, a gente, na natureza, vamos dizer assim, usualmente é mais encontrado carbonos com ligações duplas, que eu tenha 2 ou 3 vezes, tá? Mas a ligação tripla é muito raro a gente ter um composto em que ele tenha 2 ligações triplas,
certo? Mas se por acaso tiver, você encontrar em questões aí, é só tu colocar o prefixo in, no caso, certo? Aí aqui, ó, eu tenho os sufixos. Aí eu vou ter essas funções aqui. Quando eu tenho um hidrocarboneto, qual é o sufixo que eu vou usar? O sufixo, lembrando, é o grupo funcional. Eu vou usar O, certo? Aí, o que é um hidrocarboneto? Hidro vem de hidrogênio, carboneto vem de carbono. É um composto na qual a sua estrutura é formada só por carbono e hidrogênio. Se eu tiver o oxigênio na minha estrutura, não é mais um hidrocarboneto. Se eu tiver o nitrogênio, também não é mais hidrocarboneto, mas os compostos são orgânicos, só que não é mais um hidrocarboneto, certo? Que nessas aulas, depois que a gente vê a questão da nomenclatura de cadeia ramificada, nós vamos trabalhar só com hidrocarbonetos. Depois que terminar essa parte, que nós vamos entrar nas funções orgânicas oxigenadas, que são essas daqui, e as funções orgânicas nitrogenadas, são essas três últimas aqui, a amina, amida e o nitrocomposto, certo? Então aqui, ó, eu só tenho carbono e hidrogênio. Lídia, como é que eu sei? Na fórmula de linhas, quando não tem nenhum número, nenhum elemento escrito, é porque só tem carbono e hidrogênio. Então isso aqui é um hidrocarboneto, isso aqui também é um hidrocarboneto e isso também é um hidrocarboneto. Ou seja, aqui nós íamos usar o sufixo O. Quando for um álcool, que nós vamos aprender posteriormente, mas eu só coloquei aqui, eu vou usar o sufixo "ol", não é mais, né? Só o "ol", é "ol". Quando for um aldeído, quando for uma cetonona, quando for um ácido carboxílico, óico, e assim sucessivamente, certo? Mas a nossa preocupação agora é que você entenda o que é o prefixo, o que é o infixo e o sufixo. Por enquanto, nós vamos ficar só aqui no hidrocarboneto, que é a mistura de um hidrogênio e um carbono, ok?